E aí pessoal, sou o Felipe, estamos hoje aqui na Eisertoren, né, a Torre de Eiser. Fica mais ou menos aqui entre Ypres e Bruges, né? Ela é um museu aqui bem interessante para te visitar, uma torre com 80 metros de altura, que numa das regiões onde foram as batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra aqui na Bélgica, né? E daí ela é hoje um museu voltado para a Primeira Guerra e voltado para guerras em si e todos os malefícios de uma guerra, né? É bem interessante, assim, no topo da torre tem um terraço onde tu pode olhar e apreciar a paisagem aqui de Flandres. Tu pode ver como aqui realmente é tudo muito plano, porque tu olha muito longe sem ter nenhuma montanha, nem nada. No segundo andar, o primeiro após o terraço, tem uma imagem panorâmica também de como era essa região aqui, como ficou essa região aqui com a Primeira Guerra, né? Então tu pode olhar a imagem panorâmica e daí olhar pela janela e ver como está atualmente. E também tem várias outras seções do museu voltado para guerras. Tem um setor inteiro onde tu tem cápsulas de projéteis de munições dos blindados e dos armamentos, né? E a seção mais interessante é o fim do museu, onde tu caminha tudo dentro de réplicas de trincheiras. É bem interessante, bem pequeno, escuro, com sons da guerra, tudo de madeira e tudo mais. E bem interessante para te ter essa experiência assim de como seria as trincheiras naquela época, né? Oi pessoal, eu sou a Mariana e eu queria falar um pouquinho também sobre o Eisertoren, que o Felipe já apresentou para vocês. Mas o Felipe acabou falando um pouco mais do museu e eu queria falar da torre em si. Essa torre foi construída depois da Primeira Guerra Mundial para ser um símbolo da paz e do fim de todas as guerras. Como a gente sabe, não ia ser o final de todas as guerras, porque logo em seguida a Europa e o mundo iam se envolver na Segunda Guerra Mundial. Mas essa foi a ideia quando ela começou a ser construída. Então era uma ideia de paz cristã e por isso que no original ela era no símbolo de uma cruz. Acontece que a torre que a gente está vendo aqui atrás não é a torre original. A torre original fica um pouquinho mais para frente e ela foi destruída. E talvez quem sabe um pouquinho mais da história da Europa vai pensar que ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas não foi isso. Na realidade ela foi destruída depois da Segunda Guerra e ela foi dinamitada por protestantes belgas, então ela foi explodida ilegalmente, não foi apoiada pelo governo, porque na realidade, com o passar dos anos, a torre não ia mais ser um símbolo da paz, mas sim um símbolo da independência e da autonomia de Flandres, que se por um lado tem o lado positivo, que é a valorização da língua, por outro lado também ficou ligada com práticas nazistas, porque uma parte do grupo que queria mais autonomia para Flandres e até a independência de Flandres, acabou colaborando com o regime nazista. Então, a torre em si, que era para ser um símbolo da paz, também acabou se tornando um símbolo da exclusão. Então, a primeira torre ela foi explodida por causa dessa ligação com o colaboracionismo com os nazistas. Na realidade, toda essa região ficou bem famosa de uma forma negativa, porque na cidade, em uma determinada época do ano, uma vez por ano, acontecia uma bem aqui onde nós estamos. Essa festividade ela atraía vários neonazistas de toda a Europa. Essa imagem foi bem forte, pelo menos até os anos 2000, quando os administradores do evento, que acontecia uma vez por ano, começaram a querer trazer uma nova imagem e voltar àquela ideia inicial, que era uma ideia de que a torre devia servir como um símbolo de paz entre os povos, para que uma guerra nunca mais acontecesse. Então ele pediu perdão por alianças mal feitas no passado e todas as atividades que acontecem aqui uma vez por ano mudaram de data para poder ser uma quebra bem forte com o neonazismo, enfim, que ele tinha sido confundido por muitos anos. E toda a proposta agora é por igualdade, por solidariedade entre os povos, enfim, uma ideia bem diferente. Embora aqui, nesse lugar, não aconteça mais os eventos neonazistas, numa região próxima daqui, em outro monumento, a festividade continua acontecendo. As pessoas simplesmente se mudaram de lá para cá, houve uma ruptura em determinado momento. Hoje em dia, quando tu visita o museu fala bastante da guerra, mas eles também tentam falar um pouco mais sobre o papel que esse lugar desempenhou
com colaboracionismo com o nazismo e principalmente a partir da década de 1980 com essas junções neonazistas aqui, né? Então é um lugar de reflexão e que nos ajuda a perceber como uma história é usada de diferentes maneiras e tem várias interpretações a serem dadas que acabam lutando, né, por essas representações, por um monumento legal como esse. Ao longo dos últimos 30 anos aí, teve uma luta para que identidade ela ia servir. E aí, pessoal, fica então mais um destino aí na Bélgica para visitar e conhecer, com uma história um pouco sombria, mas que todo mundo deveria conhecer e ver que guerra não leva a lugar nenhum, né? Isso aí. Também apreciar um local bonito, num dia de verão aí bem bacana. Até mais então. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.